O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, Pentecostes é o ponto mais alto da Páscoa de Jesus. O envio do Espírito Santo é o fruto mais excelente da ressurreição do Senhor. Pentecostes já existia como uma festa no Antigo Testamento, que o povo de Israel celebrava, e com certeza Jesus também celebrou várias vezes o Pentecostes judaico. Como era essa festa? 50 dias depois da Páscoa judaica, o povo celebrava aquela memória da libertação do Egito, mas também a entrega da tábua das leis, os 10 mandamentos que Deus entregou para o seu povo através de Moisés. Era a festa de Pentecostes, uma festa agropastoril. O povo, para manifestar a sua gratidão a Deus por feitos tão grandiosos, a libertação do Egito, a entrega de leis tão santas e benditas, o que é que o povo fazia? Oferecia a Deus os frutos, os melhores frutos das suas colheitas e também dos seus rebanhos. Mas agora Jesus, ele inaugura o verdadeiro Pentecostes. Também 50 dias depois da sua Páscoa, da sua ressurreição, Jesus, voltando ao Pai pela sua ascensão gloriosa, agora não vai ser mais o povo que oferecerá a Deus os seus dons, mas será o próprio Cristo ressuscitado que nos dará o dom maior da sua Páscoa, o Espírito Santo. Jesus volta para o Pai justamente para enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, junto com Maria Santíssima, fazendo nascer a sua igreja para o mundo, para que essa igreja conduzida pelo Espírito Santo se tornasse para o mundo o sacramento universal da salvação em Cristo,
ao longo da história. Caríssimos irmãos, se não fosse Pentecostes, o envio do Espírito Santo, a igreja de Cristo nem existiria como uma instituição divina. Talvez não passaria de uma mera organização social e que ao longo da história poderia ter desaparecido. Em uma de suas homilias sobre a ação do Espírito Santo na igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, disse: sem o Espírito Santo, a igreja é apenas uma organização, a missão uma mera propaganda e Cristo um simples personagem do passado. Porém, com o Espírito, a igreja se faz o corpo de Cristo na história, e Cristo se torna o vivente para sempre, presente no meio da sua igreja. Por isso que essa festa de hoje, junto com a Páscoa, é a maior festa dos cristãos. É o Espírito Santo que faz nascer a igreja, para que essa igreja continuasse a missão do Cristo na história, anunciando o evangelho da salvação. Se não fosse aqueles 11 apóstolos, depois Matias vai recompor o grupo dos 12. Então vamos dizer, se não fosse aqueles 12 apóstolos cheios do Espírito Santo, pregando o evangelho por toda parte, nós não conheceríamos o Cristo. A fé católica não teria chegado até nós. Que bom que Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, porque a partir daqueles homens inflamados pelo fogo do Espírito, nasce a igreja para o mundo e o evangelho é anunciado em todos os cantos. Foi este mandato missionário que Cristo confiou aos seus discípulos antes de voltar para o Pai. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fazei de todos os povos meus discípulos, ensinando tudo o que eu vos ordenei e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse mandato missionário jamais poderia ser cumprido, como ainda está sendo cumprido pela igreja até o fim dos tempos, se fosse contar apenas com a força daqueles homens, os apóstolos. Mas não, a igreja há 2000 anos, 2000 e poucos anos, porque ela nasce mesmo, é ali, no alto da cruz, do lado aberto de Jesus, é ali que brota a igreja. Essa igreja, com mais de 2000 anos, ela continua anunciando o evangelho, vencendo todas as intempéries, ódio e hostilidade deste mundo, porque ela não é uma instituição humana. Antes de tudo, ela é uma instituição divina, é o corpo místico de Cristo, e nós, batizados, fazemos parte deste corpo místico de Cristo como seus membros. Somente pelo Espírito Santo a igreja continua cumprindo esse mandato missionário. Por isso que essa festa de hoje deve fazer com que a gente tenha um olhar mais espiritual para a igreja de Cristo. Um católico que reconhece isso, que tem essa fé na igreja, porque o credo apostólico também nos faz professar a fé na igreja, né? Creio na Santa Igreja Católica. E naquele outro credo mais completo, vão até procurando aí no Data Show para rezarmos hoje o credo de Niceno Constantinopolitano, ainda nos faz rezar assim: eu creio na igreja una,
santa, católica e apostólica. Ela é una. Por quê? Porque é o Espírito Santo que realiza essa unidade na igreja, a unidade entre os cristãos católicos. Vamos ver isso na primeira leitura de hoje, onde o livro do Atos dos Apóstolos narra como se deu Pentecostes. Os apóstolos estão reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Que maravilha, hein? O cenáculo foi o lugar onde Jesus deixou seus maiores tesouros para nós, hein? É no cenáculo que Jesus celebrou a última ceia com os apóstolos, investiu aqueles homens no sacerdócio ministerial, o sacerdócio do próprio Cristo. É no cenáculo que Jesus institui a Santíssima Eucaristia, deixa um mandamento novo para os apóstolos, para a sua igreja, através do gesto do lava-pés: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é no cenáculo que se realiza Pentecostes. Eu tive a graça de celebrar não uma missa, porque o tempo da nossa caravana era muito curto, e os frades franciscanos disseram que não teríamos tempo para celebrar uma missa, mas eu tive a graça de fazer um momento de oração no cenáculo em Jerusalém, na Terra Santa, e lá pudemos renovar as promessas do nosso batismo. Me lembro que eu fiquei tão emocionado, já tinha uma outra caravana de um outro país esperando para celebrar sua missa, e os frades que tomam conta dos lugares santos na Terra Santa não tem nem um pouco de paciência, hein? Mas é necessário, porque senão o povo faz o que quer. Eu só me lembro que estava lá, né, quase que em êxtase, depois de termos renovado as promessas do nosso batismo, no lugar onde nasceu a igreja de Cristo, onde aconteceu o Pentecostes. Estava lá ainda rezando, de repente eu sinto uma mão me pegando pelo colarinho e me arrastando para fora, né? Falando em italiano, né? Já passou a hora de vocês, vão embora, vão embora. Mas tá bom. É ali no cenáculo que a igreja é gerada pela força do Espírito Santo, pela efusão do novo Paráclito. E ainda vai dizer a primeira leitura que uma forte ventania se fez sentir naquela sala, e de repente, como que línguas de fogo começaram a descer sobre a cabeça dos apóstolos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E todos os povos que ali estavam, de diversos lugares e raças, todos ouviam e entendiam a pregação dos apóstolos, cada um na sua própria língua. Olha, a primeira obra do Espírito Santo foi justamente isso: fazer com que todos os cristãos, de todas as raças e línguas, se tornassem capazes de falar uma só linguagem, a linguagem do Evangelho, a linguagem da unidade, da comunhão na fé e no amor em Cristo. O primeiro fruto de Pentecostes foi a unidade na fé em Cristo, fazendo com que a igreja se tornasse o corpo de Cristo na história. E esse corpo de Cristo ainda hoje é capaz de unir na fé todos os povos e nações, formando um só povo em Cristo. Por isso que nós vamos professar daqui a pouco, né, esse credo que nos faz rezar: eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Una por quê?
porque o Espírito Santo realiza uma verdadeira unidade nessa igreja. Unidade na fé, é uma só doutrina que nos une em Cristo. Unidade no batismo, é um só batismo que a igreja administra para os fiéis, os novos filhos da igreja. Unidade naquilo que celebramos. A nossa liturgia pode mudar aspectos culturais próprios de cada cultura, mas a liturgia da igreja é uma só em qualquer parte do mundo. Se você amanhã for para o Japão, for para a África, for para a China, você vai participar da mesma missa que está participando aqui. Unidade de governo. Existe um governo universal que Jesus quis deixar para garantir a unidade entre os cristãos, e esse governo se dá de forma visível na pessoa do nosso Santo Padre, o Papa, o sucessor legítimo de São Pedro ao longo da história. O Espírito Santo é o único capaz de fazer cair por terra todo tipo de divisão que os homens são capazes de criar ao longo da história. A divisão por causa de raça, de cor, de cultura, de condição social. O Espírito Santo é o único capaz de fazer a humanidade a falar uma só linguagem, a linguagem do amor em Cristo. Conforme ouvimos também no Evangelho de hoje, né? São João nos narra o envio do Espírito Santo de uma forma diferente do que o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, nos narrou em Pentecostes. Em São João, os apóstolos também estão reunidos no cenáculo, mas eles estão trancados naquela sala por medo dos judeus, devido à morte de Jesus. E de repente, Jesus ressuscitado aparece para eles pela primeira vez, se coloca no meio deles, lhes desejando a paz. A paz esteja convosco. É o primeiro fruto da Páscoa de Jesus. E vai dizer São João que os apóstolos se alegraram por verem o Senhor. A paz que o ressuscitado lhes concedeu afastou todo o medo, toda a tristeza, todo o desânimo do coração daqueles discípulos, e eles foram tomados por uma grande alegria, a alegria pascal, que também é um fruto do Espírito. Essa alegria pascal que fez com que os apóstolos percebessem a presença do Cristo ressuscitado no meio deles. E aí, caríssimos irmãos, vem a maravilhosa notícia que Pentecostes quer nos dar. Essa paz do ressuscitado, essa alegria pascal, o dom da presença do Cristo entre nós, podemos sempre experimentar em nossas vidas, quando nos reunimos em nome de Jesus, no cenáculo de hoje, que é a Igreja de Cristo. Só recebe o dom do Espírito, a força do alto, quem caminha neste cenáculo, que é a Igreja do Senhor. Fora da igreja não podemos receber o Espírito Santo. E olha, sempre que dermos esse passo na fé, de irmos ao encontro do Cristo ressuscitado, Ele nos dará o dom da sua paz e a alegria pascal em nossos corações. Essa paz e essa alegria pascal que é capaz de ainda hoje
afastar todo medo, toda tristeza e todo desânimo de nossos corações. Isso é possível, porque sempre que vamos ao encontro do Cristo, Ele nos dará o seu Espírito. Por isso que Jesus chamou o Espírito Santo também de dois nomes, que vêm do grego. Primeiro, Jesus disse que o Espírito Santo é o novo Paráclito, que significa advogado. Nós temos um advogado que defende a igreja de Cristo ao longo da história, e a grande prova da assistência deste advogado, que faz valer o testemunho da nossa fé, da fé da igreja, é que essa igreja está aí há mais de 2000 e poucos anos na história, vencendo todas as intempéries, provações e perseguições contra ela. Como ainda duvidar que essa é a igreja de Cristo? Ela não nasceu de Lutero, não. Ela não nasceu há 15 anos atrás, não. Ela nasceu do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, e Ele é esse advogado que defende a igreja, que conduz a igreja ao longo da história, e que faz valer a fé da igreja ao longo da história. O Espírito Santo faz se cumprir a cada tempo a grande promessa que Jesus fez para a sua igreja através do apóstolo São Pedro. Quando Jesus quis fazer de São Pedro a pedra da sua igreja, o chefe universal da sua igreja: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja, e porque a alma dessa igreja é o Espírito Santo, o advogado que nos defende, que faz valer o testemunho da nossa fé, da fé dos cristãos ao longo da história. Mas também Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. Caríssimos irmãos, tem certas aflições que nós passamos na vida, tem certas provações que nós passamos, que só Deus pode nos consolar, hein? E que bom a gente saber que temos um Consolador divino, que não nos deixa entregues à sorte das provações deste mundo, ou falando de forma mais clara, ao azar das provações deste mundo. Nós temos um Consolador. Esse Consolador é o Espírito de Deus. Por isso eu queria terminar lembrando de uma verdade, que enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar sobre isso, mesmo que muitos acham que é algo fantasioso, ou que esteja muito longe ainda da nossa realidade. Vocês perceberam que no primeiro Pentecostes, assim que os apóstolos receberam o Espírito Santo, o que é que aconteceu? Primeiro aconteceu a grande transformação dos apóstolos. Aqueles homens frágeis na fé, aqueles homens medrosos, que negaram a Jesus, que fugiram da cruz no dia da condenação do seu mestre, depois que aqueles homens receberam o Espírito Santo, a transformação foi
radical. Aconteceu um novo nascimento. O batismo no Espírito é isso, é um novo nascimento que Jesus quer realizar continuamente em nossa vida. Mas aí vem a pergunta: depois que acontece essa transformação que Jesus queria realizar no coração daqueles homens e realizou através de Pentecostes, o que é que aconteceu? Começa uma grande perseguição aos cristãos. A igreja já nasce perseguida a partir do seu fundador, o Cristo. Os apóstolos precisaram do Espírito Santo para conseguirem dar testemunho do Cristo no meio daquelas perseguições que os cristãos estavam sofrendo até o século IV. Mas a igreja nunca teve descanso. Ao longo da história, os cristãos sempre foram e sempre serão perseguidos. E aí vem a verdade que eu quero que tenhamos no coração, porque a gente vai ver isso com os nossos olhos em breve, não vai demorar muito. Jesus, Ele quer realizar um novo Pentecostes na igreja, tão intenso como foi o primeiro Pentecostes, por causa daquilo que Nossa Senhora disse em Fátima. O terceiro segredo está cada vez mais claro, cada vez mais sendo colocado à vista dos cristãos católicos. Nossa Senhora disse em Fátima de uma grande provação que a humanidade vai passar para a sua própria purificação, mas essa grande provação vai acontecer também na igreja. Os cristãos vão passar por uma perseguição que será a maior de todas ao longo da história, até maior do que no tempo dos apóstolos. E quando chegar essa grande perseguição contra a igreja, vai haver também um grande movimento de apostasia, até mesmo no mais alto clero. Bispos, cardeais, padres, até chegar ao povo de Deus, todos os cristãos leigos e leigas. O que vai ser essa grande apostasia? Muitos cristãos, porque não buscaram fortalecer a sua fé, não buscaram viver de forma fiel o seu seguimento a Cristo, não buscaram se encher do Espírito Santo, não vão aguentar essas provações e vão abandonar a sua fé em Cristo. Vão abandonar, e vai ficar um pequeno resto, que vai conseguir perseverar até o fim. Por isso que Jesus quer dar à sua igreja, nesses tempos de agora, que vão se tornar muito difíceis, Jesus quer dar um novo Pentecostes para a sua igreja, para que nós sejamos tão cheios do Espírito Santo, para que nós estejamos com a nossa fé tão firme em Cristo, que possamos aguentar as provações que virão. Por isso, suplique o Espírito Santo em sua vida. Comece a levar mais a sério a sua vida cristã. Comece a rezar mesmo. Não é rezar pouco não, hein? Comece a fortalecer a sua fé cada vez mais. Comece a pedir o Espírito Santo de forma sem cessar. Alimente a sua vida com a palavra de Deus. Busque a Eucaristia, aqueles que podem.
E todos nós deveríamos fazer de tudo para não ficar sem Eucaristia. Busquemos essa força do alto, o Espírito Santo, para que sejamos os apóstolos dos novos tempos, desses tempos difíceis que está para chegar. E nós seremos essa geração que vai ver isso, hein? Nós seremos. A grande pergunta é: quem é que vai resistir a esses tempos difíceis? Somente aqueles que estiverem muito unidos a Jesus e fortalecidos pela força do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.